Fala pessoal, aqui é a professora Priscila Lima, professora de Geografia, e hoje eu quero discutir um tema muito importante com vocês. O tema é neoliberalismo. Fique de olho porque esse é um tipo de tema que pode cair na sua prova de diversas formas. Ora, direto, como aconteceu na última prova aí da Unesp, ela perguntou praticamente as características do neoliberalismo. É isso que ela queria saber em uma das questões. Ou pode vir também de forma indireta, que é quando estão trabalhados temas aí de geografia, política ou econômica, no caso, globalização, nova ordem mundial e até mesmo temas de atualidades. Então, neoliberalismo é fundamental para o seu vestibular. Vamos lá? Bom, antes da gente entender propriamente as características do neoliberalismo, alguns passos precisam ser dados. Primeiro, vamos diferenciar neoliberalismo de capitalismo. Bom, o neoliberalismo ele é uma forma de fazer capitalismo. Isso muitas pessoas acabam confundindo. Mas o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema político e econômico que busca o lucro. Então anote isso. Quando a gente está falando de capitalismo, duas coisas serão fundamentais. Primeiro, a busca pelo lucro. Segundo, a propriedade privada. Se não houver lucro e propriedade privada, não será capitalismo. E o neoliberalismo é uma forma de fazer esse capitalismo. Existem várias formas. De forma bem resumida, para que o capitalismo exista, nós também teremos a presença ou a ausência do Estado. No caso do neoliberalismo, como nós veremos daqui a pouquinho de forma mais detalhada, o neoliberalismo busca a ausência desse Estado. Certo até aqui? Bom, para que a gente consiga aí responder as questões do vestibular na tranquilidade, outra coisa importante que seja feita, que a gente entenda qual cenário mundial propiciou a ascensão do neoliberalismo. Então, para isso, a gente tem que voltar um pouquinho aí, aproveitar as aulas de história também e entender o que estava acontecendo ali no período da Primeira Guerra Mundial. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo que os Estados Unidos entrassem no conflito, os Estados Unidos se transformou num grande exportador industrial, principalmente de armas. Nesse período aí, uma pessoa muito importante para os nossos estudos, o Henry Ford, ele vai criar um sistema, ele vai pensar como é que eu posso pegar minha produção de carros e ganhar mais lucro com essa produção. E esse sistema vai ser chamado de Fordismo. No caso do Fordismo, anote as características principais. O Fordismo ele tinha uma visão bem clara, produzir em larga escala e propiciar um consumo em larga escala. Então, vender muito, o foco é na quantidade, não na qualidade do produto. Eu vou vender muito para garantir o lucro muito maior. Tá? Para isso, ele vai criar o sistema de esteira, que na prova ali de filosofia, na prova ali de história, acaba sendo cobrado de forma mais incisiva. Tá? Então, para resumir o Fordismo aí, a criação do sistema de esteira para garantir uma maior produção e também o maior consumo, que é quando a propaganda se torna também fundamental dentro do capitalismo. Ótimo. O Fordismo deu certo, professora? Sim, durante muito tempo, mas é um sistema que também entrará em crise. E quando é a crise aí do Fordismo? A crise do Fordismo também pode ser chamada de crise de superprodução, de crise do liberalismo e da crise de 1929. O que estava acontecendo? A produção do Fordismo tinha que ser em larga escala, mas começou a chegar um momento em que a população não estava consumindo tudo aquilo que estava sendo produzido. Por isso, uma crise de superprodução. Pensa comigo aqui, ó. Se você tem uma empresa, está produzindo muito, vai lá e estoca e ninguém compra. Você vai contratar mais funcionários ou vai demitir funcionários? Bom, se você conseguiu pegar bem aí a lógica do Fordismo, do capitalismo, você deve ter dito, bom, vou mandar embora o pessoal. E é justamente isso que começou a acontecer. Com a crise da superprodução, muitas pessoas perderam seus empregos. E aí a crise foi generalizando. Para resolver, para sair dessa crise de 29, para sair dessa crise de superprodução, um outro ator vai entrar em cena. Já que a propriedade privada, a iniciativa privada aí chegou até a crise, um outro ator, lembre-se que é bem uma gangorra, tá? O outro ator é o Estado. Então, sempre que o Estado estiver pesando, a iniciativa privada não estará. Sempre que a iniciativa privada estiver pesando, o Estado não estará. Então, eles vão oscilando. No caso, o Fordismo é um sistema liberal, que vai entrar em crise e aí a presença do Estado será mais forte. Para essa presença do Estado mais forte, nós daremos o nome de keynesianismo. Então, anota algumas características importantes. Para ser keynesianismo, o Estado tem que ser presente e também pode ser chamado de Estado de bem-estar social. Então, qual vai ser a lógica nesse momento? A população ficou sem emprego.
O Fordismo ali vai ser, não digamos nem substituído, mas vai ser somado a um sistema chamado keynesianismo, onde o Estado vai começar a produzir também, onde o Estado vai assumir a parte de educação, de saúde e de obras de infraestrutura. Se você está aí bem ligado na parte de história, já deve ter se antenado aí para o New Deal. Exatamente, o New Deal foi uma proposta keynesianista. Estava tudo fluindo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas novamente nós teremos uma outra crise. Então, vê só, a crise liberal do Fordismo gerou o keynesianismo. O Estado que era ausente no Fordismo vai dar lugar a um Estado presente no keynesianismo. Mas esse Estado presente também chegará a uma crise, que a gente vai chamar de crise fiscal e também de redução de lucro das empresas. Então o Estado começou a concentrar muito as funções, começou a ser a maior empresa praticamente de muitos países. E isso levou a uma crise fiscal. Porque o Estado, as empresas estatais, elas não têm uma busca muito grande pelo lucro. Esse não é o objetivo das empresas estatais dentro do keynesianismo. E sim garantir o bem-estar social. E essa garantia de bem-estar social gerou uma crise fiscal. O Estado ficou sem dinheiro. Consequentemente, as empresas também. Pensa aqui comigo, se tem uma educação pública muito boa, você vai pagar para uma educação em iniciativa privada? Não vai. Então, acabou que muitas empresas foram falindo por causa dessa presença do Estado. Então, somando a crise fiscal, o Estado ficou sem dinheiro e a baixa no lucro das empresas privadas, nós teremos uma outra crise, ali mais ou menos na década de 70. E é justamente quando na década de 70 essa crise do keynesianismo começa a ser forte que vai começar uma outra visão. Então, já que nós estamos em crise, o Estado muito forte levou a crise, a gente vai fazer o quê? Vamos para o oposto, vamos aí minimizar o Estado. A partir da década de 70, então, o keynesianismo nessa crise começa a ter uma abertura para a iniciativa privada. Se você gosta aí da parte de história do Brasil, deve se lembrar que a década de 80 foi chamada de década perdida, justamente por essas crises aí, por essa dívida que o Estado acabou contraindo. Mas a década de 90, ela vai ser chamada de década neoliberal. Aí nós chegamos bem no foco da nossa aula de hoje. Esse neoliberalismo, o que vai ser representado? Principalmente pela abertura de mercados. Então, para neoliberalismo, algumas palavras são fundamentais. Anote isso, porque isso vai ser fundamental. É um norte para a sua prova de história e também, e principalmente, de geografia. Então, vê só. Quando a gente fala aí de neoliberalismo, a gente vai falar de uma abertura para os mercados, de uma privatização e, principalmente, diminuição do Estado. Vamos detalhar um pouquinho isso? Se o Estado lá estava em crise, vai começar a vender as suas empresas para conseguir dinheiro e, consequentemente, fazer girar essa economia. Então, o neoliberalismo ele começa muito forte ali na década de 90 e vai ter um marco fundamental para esse neoliberalismo atingir o continente americano de uma forma geral, que é chamado de Consenso de Washington. O que foi o Consenso de Washington? Nós tivemos uma reunião ali em 1989 em Washington que vai discutir maneiras de fazer com que a América Latina crescesse economicamente. E essas maneiras terão visões liberais. E desse consenso serão elencados aí 10 passos, então 10 medidas que os países da América Latina deveriam seguir para atingir um desenvolvimento econômico. Dentro dessas 10 medidas, algumas são fundamentais para você. Primeiro, privatizações. As empresas estatais seriam vendidas. Isso é uma característica muito importante do neoliberalismo. Segunda questão, uma flexibilização das leis trabalhistas. Tá? Na prática, significa o quê? Facilitar com que as empresas gastem menos com esses empregados. Então, são duas coisas fundamentais dentro do neoliberalismo. Tudo bem até aqui? Bom, já deu para você perceber que o neoliberalismo ele está muito forte no mundo de hoje. Então começa na década de 90 e hoje ele vai sendo cada vez mais fomentado. Tudo bem? Para a gente finalizar nossa aula de hoje, então, vamos só resumir algumas coisas fundamentais. Ver se você realmente aprendeu. Primeiro, o neoliberalismo ele tem uma origem histórica. Surge lá com o Fordismo, onde no Fordismo nós vamos ter uma diminuição do Estado. Mas esse Estado entrando em crise, surge o keynesianismo, que é o Estado muito mais forte. O keynesianismo na década de 70 também entrará em crise. E aí nós teremos um cenário para a instalação do neoliberalismo,
O objetivo, então, do neoliberalismo é diminuir o Estado, fazendo com que a iniciativa privada ganhe mais espaços. Diminuir o Estado tem algumas coisas fundamentais, umas características para que diminua o Estado. Privatizações, flexibilização de leis trabalhistas e também as leis ambientais e menor intervenção do Estado, ou seja, menor protecionismo. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha aprendido aí, espero que você tenha entendido e até uma próxima aula.